Isso. Bom, sejam bem-vindos. Queria que vocês se apresentassem primeiro, para todo mundo poder saber quem que é o Dr. Pedro, quem que é o Dr. Genivaldo. Vocês se apresentassem um pouquinho, qual é a área de atuação de vocês. Ok. Bem, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. Eu sou o Pedro, né? Meu nome é Pedro Augusto Pascoli, minha formação é cardiologia e hemodinâmica, né? É uma área onde você faz os tratamentos de uma forma minimamente invasiva. Boa noite, eu estou muito impressionado de estar aqui, ver essa estrutura toda, gente reunida, é muito bacana poder compartilhar essa situação com vocês. Me chamo Genivaldo Coelho de Souza, eu sou cirurgião cardiovascular, a gente atua na área de cirurgia cardíaca desde 1986 aqui em São José dos Campos, e junto com Pedro e vários hospitais, mas particularmente no Hospital Pio XII, onde já foram feitas mais de 8.000 cirurgias, em São José mais de 10.000 cirurgias, fora os cateterismos e os procedimentos feitos na hemodinâmica. Muito bom. E a gente quer falar um pouquinho com vocês hoje aqui do Marketplace. Eles estão aqui justamente para falar sobre a importância dos cuidados com o coração e também falar do que vem ocorrendo, que a pandemia trouxe algumas coisinhas que mudaram um pouco o ritmo das pessoas no trabalho preventivo, né? Nós tivemos aqui há poucas semanas atrás a doutora a Rose, do GAC, a esposa do doutor Marcelo, falando um pouquinho de como estão indo tardiamente buscar ajuda. E o mesmo tem ocorrido também na parte coronária, né? Eu vou começar perguntando, primeiro, doutor Genivaldo, o Pio XII é um hospital que atende exclusivamente o SUS? E o que é que classifica um hospital para ser SUS, privado? Existe alguma regulamentação? O Hospital Pio XII é um hospital beneficente, então ele é da congregação das pequenas missionárias, e para ter a caracterização de beneficência, ele precisa atender pelo menos 60% de todo o seu atendimento através da rede do SUS. Mas acho que isso, pelo que eu tenho conhecimento no Pio XII, nunca foi conseguido atingir, sempre trabalhou com de 70% a 80% dos seus leitos ocupados por pacientes do SUS. Muito bom. Doutor Pedro, quais são as principais patologias coronárias? Quais são as principais doenças coronárias existentes que levam as pessoas a terem os seus maiores números de problema aí na parte cardiológica? Bem, então nós vamos abordar o assunto de encanamentos, né? Seria basicamente isso, porque coração tem também a parte elétrica. A gente às vezes vê aí na televisão um atleta treinado de futebol de alta performance que tem uma morte súbita. Ele teve um problema elétrico, geralmente. Pode ter também o encanamento? Pode, mas não é o mais comum para ele. Acho que foi o caso até daquele jogador agora na Euro, acho que da Dinamarca, se não me engano, que isso. Caiu lá. Isso mostra que assim, tudo que é exagerado não é bom. Por mais que você fale, olha, não devo exagerar na sua picanha no final de semana, na cerveja, ou seja, a parte alimentar fala muito alto também na presença das doenças do coração, mas o exercício em excesso também, né? Então tudo tem que ser dosado. Então, eu diria que assim, as doenças principais, como você me pediu, são os entupimentos, basicamente começa a surgir a partir da 4ª década de vida. Isso a gente observa que caiu muito de anos para cá, de 20, 30 anos. Era uma doença do idoso, de 60 anos para mais. Hoje em dia já tem gente com 40 anos ou menos tendo os mesmos problemas. E outra distribuição por sexo. Antigamente, a mulher era na faixa de uma mulher para 3 homens tendo problemas cardíacos. Hoje, elas pediram igualdade e conseguiram, né? Ou seja, o tipo de vida que a mulher é exposta hoje em dia, trabalho, trânsito, cuidar de família, fumo, hábitos bons e maus, acaba levando a um certo empate nesse ponto. Então, as doenças principais são as que obstruem as artérias, é mais comum. Tem as doenças do músculo do coração, geralmente a doença de Chagas é um bom exemplo disso, e as doenças perto do coração, como são as doenças da aorta, que é o vaso principal que sai do coração, bem como suas válvulas, né? Então, em resumo, você pode ter muito problema no coração. Doutor Genivaldo, a gente precisa esperar sentir algum sintoma, e quais são esses principais sintomas? E a gente já até sabe mais ou menos essa resposta, sabendo do trabalho preventivo. Em que idade eu devo começar a buscar esse tipo de diagnóstico? Bom, prevenção é sinônimo de educação. A gente precisa ser educado com uma postura preventiva.
Todos nós vamos ter algum tipo de manifestação de doença, dentre elas as do coração, mas você tendo a filosofia de estar sempre rotineiramente visitando o médico, fazendo seus check-ups, quando aparecer alguma coisa, não esperar, não menosprezar a situação de um sintoma, de um sinal, esperar que isso se transforme ao longo do tempo em uma coisa muito pior, que você só ganhou em complicação, em dificuldade de restaurar a condição normal e de risco de vida. A atitude preventiva faz com que você possa evitar ao máximo o aparecimento de alguma coisa, e quando aparecer, você está pegando sempre no início, aonde você tem as melhores chances de tratamento com os melhores resultados. É assim não só para o coração, é assim para o câncer. Isso, no câncer a gente tem uma ilustração muito clara disso. Quanto mais precoce você conseguir um diagnóstico, muito maior a chance de tratamento. Na realidade, para toda doença é assim, e do coração também. A prevenção na parte educacional de bons hábitos, alimentação adequada, atividade física controlada, orientada, o bom convívio social, né? Então, e os bons hábitos, evitando fumo, o excesso de bebida e tudo mais. Acho que o que ele quis dizer é que você fazendo uma boa prevenção, você vai ver menos os dois aqui. Né? Ou seja, o ideal é não deixar que a doença chegue no nível que vai precisar da atuação de nós dois. Adoramos fazer o que nós fazemos, estamos aqui para isso. Mas a pessoa que faz uma boa prevenção, você para antes. Né? Você consegue detectar uma doença, geralmente ela dá sinais antes, tem que ficar de olho nesses sinais. Né? E fazendo a prevenção adequada, ela não vai evoluir de uma forma tão grave a ponto de precisar de umas intervenções maiores. Melhorou muito nos últimos anos a tecnologia e a metodologia cirúrgica. Algumas eram extremamente invasivas, se abria todo o tórax. Hoje em dia você tem outros mecanismos, não é? Eu até tenho um vídeo que eu gostaria de chamar, vou pedir que eles coloquem um pedacinho desse vídeo. Isso. Aqui, eu não sei, acho que o senhor vai ter que olhar aqui, acho. Se o senhor puder, quiser ficar em pé ali pertinho dele. Isso é só uma ilustração de um procedimento que é feito em conjunto, a gente faz como cirurgião, como hemodinamicista, trabalhamos juntos, que é a troca de uma válvula do coração sem abrir o peito. O acesso para se trocar a válvula do coração pode ser por via femoral, artéria femoral na virilha, pode ser pela ponta do coração, com uma pequena janelinha aberta, de forma que você invade bem menos o organismo, traumatiza menos e diminui riscos. Então aqui a gente tem um catéter que passou pela ponta do coração, mas ele poderia ter vindo pela artéria femoral e a situação seria a mesma. A gente vê um pequeno anel fininho, que é a prótese desse paciente colocada há anos e anos atrás e que está com uma disfunção. Paciente de altíssimo risco, idoso, com alto risco para uma cirurgia convencional do trauma, o tamanho do trauma. Vamos passando, por favor? Pode passar. Através desse fio guia está subindo uma prótese, um estente que na coronária tem milímetros, aqui tem centímetros, fechado, dentro dele tem uma prótese, pode passar, e é posicionado no anel. Esta prótese é um balão expansivo, o balão está enchendo e abrindo essa prótese. Dentro dela, dentro desse arame, desse alambrado, tem montado os folhetos de uma prótese, pode passar, que imediatamente depois de expandido e desinsuflado o balão, ela começa a funcionar de imediato. Então, numa situação dessa de uma reoperação, em 2, 3 horas, a gente estava tentando ter o acesso do coração. O procedimento demorou 1h30. Então, só para ilustrar como ele estava falando da evolução tecnológica dos benefícios. Esse paciente, está aqui aberta agora a prótese, já funcionando, né? Esse paciente aqui não tinha chance mais de fazer tratamento cirúrgico pelo alto risco que ele correria se fosse para uma cirurgia convencional e grande. E está tratado aí, convivendo com todos nós. Tá joia, obrigado. Muito bom. A sobrevida de um paciente exposto a um tipo de procedimento desse é maior do que um paciente que antigamente abria o tórax? Ou não se tem qualquer correlação a isso? Os dois eram altamente eficientes, davam o mesmo tipo de sobrevida. Então,
esse procedimento ele tem por volta de 10 anos, é uma coisa muito nova. E ele está sendo comparado paralelamente aos resultados da cirurgia. E o que a gente tem visto é que os resultados estão sendo comparáveis. Então, cada vez mais fica difícil você propor uma cirurgia de grande porte, altamente invasiva, se você tem um procedimento menos invasivo com o mesmo resultado. Isso ainda tem que ser comprovado com mais tempo, ao longo do tempo, principalmente a durabilidade dessa prótese. Mas os estudos recentes estão mostrando alguma coisa bem aproximada e bem paralela. Mas precisa de mais tempo para se ter essa definição. Eu acho que o importante é pontuar também para o pessoal leigo, é que assim, sempre vai existir o tratamento cirúrgico. O tratamento ele tem que ser individualizado para aquele paciente. Então, nessas características, o melhor é este. Ou, numa outra característica, às vezes o melhor é o cirúrgico aberto, né? Isso sempre visando risco e durabilidade do tratamento. Então, é uma tendência hoje em dia de você ser menos invasivo para tudo. A gente faz intervenções em crianças recém-nascidas, de 3 quilos. Né? É de alto risco, mas se você não fizer alguma coisa, ela não vai ter uma sobrevivência. Então, o tratamento exige, hoje em dia, com a tecnologia que se tem, você consegue fazer coisas que há 10, 20 anos não se fazia. Sempre de uma forma menos invasiva, mas o tratamento clássico ainda tem o seu lugar, né? Tem as suas indicações. Agora, o impacto disso na sobrevida, que foi a outra pergunta que você fez, é enorme, é enorme. Hoje quando eu entrei na residência médica, o idoso era um paciente acima de 64 anos. Hoje o idoso é a partir de 76 anos. Então, você está oferecendo meios, e através desses meios você está prolongando efetivamente a vida das pessoas. Isso não tem dúvida. Só por curiosidade, uma cirurgia como essa também faz via SUS no Brasil ou exclusivamente privado? É o que se tem assim, o SUS hoje em dia ele permite você ter uma gama muito grande de tratamentos, né? Você tem os procedimentos que estão inclusos, alguns procedimentos hoje em dia já entraram para o SUS, inclusive fechamento de alguns defeitos, alguns buraquinhos no coração já consta da tabela SUS. Você tem os stents, que são as molinhas com remédio farmacológico, já está no SUS há 10 anos, só que para viabilizar isso é outro problema, né? O SUS fala assim, você está autorizado a fazer a TAV, desde que ela custe 1/4 do que custa hoje. Se você conseguir fazer caber, você pode realizar. Então, nós fazemos lá muita coisa pelo Sistema Único de Saúde. Eu diria que a cidade de São José dos Campos, ela tem um tratamento excelente do ponto de vista público, né? Nós temos um aplicativo no meu celular que a gente atende infarto em menos de 1 hora, entre ter em qualquer UPA da cidade, nos hospitais, Clínica Sul ou no municipal, e estar na mesa de hemodinâmica do Pio XII para fazer o tratamento do infarto, que é o que dá melhor resultado. Ágil, rápido, né? Tem muita cidade que não tem isso. Então, o Sistema Único funciona, vamos dizer assim, é muito bom, excelente, mas é necessário fazer algumas adaptações para você poder trabalhar. Muito. Uma coisa que eu queria, por curiosidade ali, para a gente encerrar, falar sobre medicação ou tratamento cirúrgico. Primeiro a gente vai lá, pega um diagnóstico, o médico faz os exames num consultório e o médico fala assim, ó, está comprometido, você tem que entrar aqui com essa tal medicação aqui. E a gente às vezes fica naquela relutância, acho que não, pode deixar que eu vou mudar o hábito, eu vou parar de comer tal coisa, eu vou malhar, eu vou cuidar disso. É possível reverter, depois de já instalado uma pequena porcentagem de entupimento de umas artérias, é possível reverter isso com a mudança do hábito, ou não, uma vez instalado essa diminuição da luz da artéria, não sei como é que a gente pode dizer, uma vez instalado isso na artéria, eu não tenho como reverter, a medicação se faz necessária ou o procedimento cirúrgico. Pode falar. Bem, o que se sabe é assim, como nós estamos falando de prevenção, o ideal é que não chegue num nível desse, né? Sabe-se que os hábitos de vida, como o Genivaldo colocou, que inclui não só o hábito alimentar, atividade física, mas também atividade espiritual, de cabeça, né? Sabe-se que a pessoa que está bem, ela tem menos problemas.
E se ela precisar fazer um tratamento e ela for uma pessoa que pense positivamente, ela vai ter uma recuperação mais rápida. Então, isso aqui também é muito importante. Sabe-se que, olha, eu nunca me cuidei, teve um infarto, aí você faz aquela clássica promessa, puxa, parei de fumar, hoje vou tomar cuidado, mudei minha vida. Isso vai durar um tempo, tá? A maioria volta novamente aos seus maus hábitos. Ele passa a se sentir melhor, aquela sensação de morte ele já não sente mais, porque já passou aquela fase aguda, e ele relaxa novamente. Então, isso tem que ser uma coisa insistente, né? Tem que ser uma educação, como o Genivaldo falou, senão, não vai. Alimentação, você vai fazer regredir as suas placas de gordura? Provavelmente você não vai fazer regredir, mas você vai fazer com que ela evolua de uma forma mais lenta, né? E você consiga controlar. Você faz um tratamento cirúrgico caprichado, uma angioplastia caprichada, e você depois capricha exatamente nas suas alimentações ruins, você vai voltar novamente com a gente, né? Você vai perder o resultado de novo. Na terapêutica, o que a gente tenta é atingir o que é atingível. A gente não consegue mudar a composição e predisposição genética, a determinação genética do indivíduo. Então, você tem que atuar no que você consegue. Você controlar nível de diabetes tem impacto importante no resultado e na evolução de toda a doença cardiovascular e metabólica. Você fazer alimentação, você fazer atividade física, tudo isso tem impacto. Você largar de fumar, em termos vasculares, são imediatos resultados. Diferente do pulmão, mas vasculares, você altera a viscosidade, você diminui espasmo, então você tem impacto de imediato. O que é importante é você saber que você tem que fazer uma opção, e a opção é sua. Você quer tratar, é chato tomar remédio, é chato, algumas exceções são chatas, mas essa é a opção para você ter um grau de saúde, ainda mais se você já tem algum comprometimento. Ou então você faz opção pelo o que é muito prazeroso, mas sabendo o risco que você está assumindo. Falta a gente ter essa consciência. Mas o impacto desses tratamentos clínicos, medicamentosos, a orientação educacional, a prevenção e o desenvolvimento tecnológico fez com que a gente tenha a sobrevivência que a gente tem hoje, com adultos mais idosos e com muito mais qualidade de vida. Então, você tem que entender que você tem capacidade para atingir uma idade bem mais adiante e nessa idade você também precisa ter qualidade. Eu acho que o que eu olhei nos seus olhos e entendi uma pergunta é aquela clássica assim, eu conheço um tio que faleceu com 95 anos, fumava, fumo de corda para espantar mosquito, né? Quando ia pescar, comia toicinho, ele era de Minas, não aconteceu nada, nem câncer de pulmão teve. Você não pode se espelhar nisso, porque os problemas do coração são vários fatores. Quanto mais você tem, mais chance de ter. Provavelmente, o fator genético desse paciente não era nem para câncer de pulmão e nem para problema de entupimento de coronária. As doenças coronárias também têm uma predisposição hereditária em alguns casos. Exato. Quanto mais fatores você tem, mais complica. Então, assim, a minha família, meu pai teve infarto, o meu irmão teve infarto. Se eu começar a fumar, eu vou multiplicar o meu risco por 5 a 10. E se minha dieta for relaxada, mais 5 vezes. Ou seja, a minha chance de ter é grande. Então, nunca se espelhar, porque o vizinho fuma e come gordura, faz churrasco todo dia, não tem problema. Né? As pessoas não são iguais. Então, é necessário que você tenha esse cuidado. Queria agradecer muito a participação de vocês e deixar agora para vocês despedirem da nossa audiência, tanto aqui pela internet como também aqui local, com a dica final aí de vocês, alguma coisa que vocês possam nos abençoar um pouco mais ainda. Mais do que já foi, muito bom. Bom, primeiro dizer que, como foi falado do SUS, e a gente vê a grande dificuldade que, embora existindo procedimentos liberados, a gente sabe da dificuldade de você ter o seu atendimento garantido. Existe uma cartilhazinha oficial do Ministério da Saúde e que lá diz o seguinte: todo indivíduo tem o direito a ter o tratamento adequado. Não é qualquer tratamento, não é o mais ou menos, é o adequado
o melhor tratamento para a sua doença, primeiro. E segundo, que todo mundo tem direito ao atendimento pelo SUS. A gente vê uma preocupação, tem o PROCON que garante os direitos nas suas relações comerciais, tudo, mas a gente não tem um órgão de defesa do paciente quando ele precisa exercer o seu direito em relação à saúde. E esse direito passa primeiro pelo seu conhecimento desse direito. É muito importante que a gente saiba disso, é muito importante que a gente fale para alguém que ele tem esse direito, porque essas pessoas estão sendo barradas em filas aí por um guarda que fala, não é aqui, volta a semana que vem, é o mês que vem, né? E muitas vezes, nessa espera do tempo, o problema dele é resolvido da pior maneira. Então é muito importante saber isso, orientar quem vocês puderem, de que todo mundo tem direito, e isso é uma obrigação do município, do Estado e da Federação. Bem, palavras finais, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, de poder passar algumas dicas para vocês. Como eu falei, eu acho que não esqueçam, façam suas prevenções, geralmente se inicia pelo clínico geral, para depois passar com o cardiologista, existe uma certa ordem, quer dizer, nem precisa da gente, né? Você já consegue um atendimento lá. E não esqueçam da parte espiritual, tá? Não é porque esteja aqui ou não, cada um tem o seu jeito. Eu uso isso muito no meu trabalho, no sentido de tentar cativar o paciente para que ele seja otimista no resultado dele e tenha impacto. Então, nunca esquecer essa parte, ok? E nós estamos aqui para trabalho, a gente dá bons conselhos, mas se não quiser, a gente precisa de clientes. Obrigado. Muito bom, gente. Vamos saudar com palmas. Muito obrigado mesmo. Um prazer.